Tá querendo saber qual é o custo de vida para morar no Canadá em 2023? Então esse vídeo é para você. A gente vai falar o custo de vida hoje de um casal, né? Considerando que a gente mora em Montreal. Então, se você tem interesse de repente de ir para Vancouver, Toronto, até mesmo Calgary, já coloquem aí um pouquinho a mais, porque são cidades Muda mais, muito. né? São cidades mais caras. Então o primeiro ponto é o aluguel. Eu acredito que no orçamento mensal é o que mais pesa, né, quando a gente compara. E hoje o gasto que a gente tem é de 1.250 dólares canadenses. O que é bom. O que é bom, realmente muito bom. A gente não mora em downtown Montreal, a gente mora próximo, né? Daria o quê? De metrô uns 10 minutos? Uns 10 minutos a 15 minutos pra gente acessar downtown. É um valor muito bom, a gente mora hoje... eles consideram um bachelor, eles não consideram um quarto e eles também não consideram um estúdio. Só pra entender, pra vocês entenderem. Estúdio seria aquele modelo de apartamento onde não tem um quarto, então, por exemplo, a cozinha, sala junto já com a cama, né? Só tem o banheiro assim separado. Um quarto igual normal no Brasil, um quarto fechado. E o bachelor é um quarto que ele não é fechado. Eles falam que não pode ser fechado porque não tem janela. Mas ele tem uma separação, né, do ambiente. Então, no nosso caso, seria um bachelor. E a gente paga hoje 1.250 dólares. Não mudou de 2022, né, pra cá. Não. A landlord manteve o mesmo valor. E a gente, no aluguel, a gente pensava em alguns requisitos, né, que a gente queria que tivesse no apartamento. Então, um deles era a máquina de lavar, né, amor? Que era um item que a gente não abria mão. Resolve problemas no casamento, digamos assim. Resolve. Tanto a de lavar louças, quanto a máquina de lavar roupa e a secadora eram duas coisas que a gente queria que tivesse, né? E aí tem muitos prédios em que você só vai ter a máquina de lavar roupa no prédio, mas você tem que sair, tem que ir lá embaixo, às vezes, dependendo, né, do andar que você mora, você tem que ir para um local específico, compartilhar com várias pessoas, o que pode não ser legal, você pode não estar interessado nisso. Então, é uma comodidade grande, né, quando você tem dentro do seu apartamento. Tudo assim, né, depende do ponto. Então, por exemplo, hoje a gente mora a 2 quarteirões do metrô, então a gente, em 7 minutos a gente tá dentro do metrô. Na nossa rua tem um mercado, uma farmácia, tem um Tim Hortons. O que mais que tem aqui perto de casa? A&W. Verdade. Que é o fast food. Tem fast food. E é um ponto, assim, relativamente fácil, né? Que a gente tá. Então, claro que o ponto influencia muito. De repente, se você for morar longe do metrô, você consegue um aluguel até mais barato, né? Que o nosso. E a gente, lembrando que a gente mora dentro da ilha de Montreal. Então, tem pessoas que optam por morar fora. De repente, por 1.250, a pessoa consegue 2 quartos. Igual a gente, né, tem um casal que conseguiu esse valor para um apartamento de 2 quartos em Laval, que já é uma outra cidade. Quem tá procurando o aluguel, a gente tem alguns sites que a gente pode deixar na descrição do vídeo. A gente usou bastante o Centris, que é um site... Eu acredito que é só do Quebec, né? Acho que não tem... Eu acho que sim. Não é de outras províncias. A gente olhou muito no Facebook, no Marketplace. Que foi onde a gente acabou encontrando. A gente encontrou o nosso apartamento. E qual é o outro site? No Realtor. Também esse site a gente consegue. Tem no Kijiji, tem vários sites assim que vocês podem encontrar. O nosso apartamento foi de fato um achado, né? Porque a gente conseguiu um repasse de aluguel de um casal de brasileiros que se tornou nossos amigos. E o nosso apartamento é mobiliado. Então, isso também foi, né, amor? Uma coisa assim... Facilitou muito a nossa vida. Demais. Então veio com tudo. Cama, televisão, sofá, enfim. Muito bom. O próximo item, então, da lista é mercado. Que eu acho que depois do que a gente colocou aí de aluguel, também é uma parte importante dos gastos, né? Com certeza. E aqui, lembrando, mais uma vez, a gente tá considerando para 2 pessoas. Eu trabalho em casa e eu faço as refeições em casa. E o Luan, ele trabalha fora e ele leva, né, o almoço. Então, com o mercado, a gente colocou 600 dólares o mês para um casal. 600 dólares, eu diria que é um valor, assim, muito bom, né?
para compras. Eu diria que o mais caro, assim, dentro das suas compras, provavelmente vai ser carne, né, amor? Sim. Carne e queijo. Não tô falando que é caro, porque eu já sei que vai ter gente comparando. Ai, você não sabe o preço do Brasil. Sim, mas eu quero dizer assim, é caro comparado às outras coisas daqui. Então, por exemplo, o preço de uma carne, o quilo, em média, custa 27, 28. Só que você encontra produtos, por exemplo, coisas básicas por $8, né? Tipo, sei lá, uma coisa processada, um hambúrguer, alguma coisa assim. É claro que isso vai variar bastante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma compra no Costco, é o momento que você consegue comprar carne mais barato. Mais barato. Então... O quilo, né? O quilo, exatamente. Porém, o Costco ele é conhecido por ser um mercado de quantidade. Então, você dificilmente vai achar um pacote de carne com 1 quilo só. Geralmente são 3, 4 quilos. Exatamente. Você tem que estar pronto para comprar na quantidade. E aqui o que a gente fez é baseado na nossa experiência comprando na maior parte das vezes no Walmart. Que é um mercado que tem um custo muito bom, né? E que uma a gente... variedade muito boa, né? Exatamente. Muito boa. E que normalmente a gente pede para eles entregarem. Mas também... pode encarecer muito a sua compra se você tentar fazer compra perto do lugar onde você mora, que é aquele supermercado menor, do bairro, e que normalmente, se você for ver o preço, né, da compra toda, vai fazer muita diferença. Então o Walmart é um mercado bom, confiável e que você tem um preço legal. O Costco, embora ele tenha preço legal para quem compra na quantidade, às vezes não é interessante você comprar a primeira compra tudo. Principalmente. Eu acredito que é a que mais vai sair cara se você for no Costco, porque você não tem nada, né? No início. Isso. Essa primeira compra, você vai precisar de tudo. Então, se você for comprar, por exemplo, um azeite, é um pacote com 2. Se você for comprar um ketchup, é um pacote com 2. Um mel, é tudo de 2 ou mais, né? Então, assim, o produto individual, ele sai com um preço bem mais barato, até mesmo que do Walmart. Porém, a compra final, ela acaba saindo mais cara. Eu gosto de fazer compra online, eu acostumei, né, com esse hábito daqui. Pra mim é super tranquilo, é super cômodo, porque eu trabalho em casa, então é só abrir a porta ou descer e, enfim, as compras estão aqui. Tem mercados mais baratos, né, que o Walmart aqui, ainda assim. Mas aí, se você não tem carro, você talvez precisaria alugar, né, um carro. Sim, a gente tem aqui o Comunauto, né, então... você pode pegar, mas como você paga por tempo, eu não sei se é tão interessante assim na questão do preço, né? É fácil porque você tem o seu carro ali e aí você leva o que você quiser. Cômodo, né? Fica mais cômodo. Você pode também ir de transporte público, né? Fazer essa compra. Aqui é muito famoso aqueles carrinhos de feira, todo mundo tem um carrinho desses. Só que se você vai sozinha ou sozinho, é mais difícil, né? Se você for fazer uma compra, eu acho que é impossível, uma compra do mês nesses carrinhos assim, né? Pelo menos em uma viagem só, acho que é. E no inverno, então, nem se fala. Bom, já que a gente falou nesse ponto de carro, de locomoção, eu acho que nada mais justo do que a gente entrar na categoria de transporte. Que também pode ser um diferencial aí para economizar ou gastar mais dinheiro, né? Tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento quando a gente fala de transporte no Canadá. Aqui em Montreal, eu considero o valor bom comparado com outras províncias. Eu sei que em Toronto é bem mais caro o transporte público, por exemplo. E hoje o transporte mensal que eu pago como estudante custa $56. E o do Luan, que seria o transporte mensal, né, padrão. Pra quem não é estudante, ia falar pra pessoa normal. Mas pra quem não é muito normal, né? Pra pessoa que não é estudante, custa $94 pro mês todo. E no meu caso, eu também tenho, e muita gente tem essa oportunidade, de ter o valor bancado pela empresa. Então eu não pago nada no meu cartão e eu posso, inclusive nos feriados, inclusive dia que não é dia de trabalho, eu posso usar o meu cartão de transporte o quanto eu quiser. Então eu economizei bastante nesse ponto. Claro que se você considerar, né, um carro, enfim, as pessoas precisam pensar em qual seria o orçamento, né, pra isso. Para algumas pessoas faz sentido ter um carro. Pra gente não fez tanto sentido, né, amor? No começo
principalmente pelas coisas que a gente fazia, né? A nossa vida era mais... Eu até agora indo pro college, né? Durante a semana, de fim de semana, que às vezes a gente sai e tudo mais. Mas o transporte público aqui em Montreal é muito bom, né? Sim. Então funciona super bem, a gente nunca teve grandes problemas. Claro que, como toda cidade relativamente grande, algum dia pode falhar, né? O metrô e tudo mais, e ficar parado. Mas assim, na soma, né? A média é super bom. Acho que depois de quase um ano aqui, a gente pode dizer que funciona bem, assim, atende às nossas necessidades. Bom, falando nisso, a gente já está pronto para ir para o próximo tópico, que é a energia, né? Aqui no Quebec, a gente tem a Hydro, que apesar do nome confundir bastante, parecer que a gente está falando de água, mas na verdade é a energia, né? Uhum. E como aqui no Canadá a gente tem nos apartamentos, né, nas casas, o aquecimento, isso é uma coisa que pode variar bastante de acordo com a época do ano, né? Uhum. A Hydro a gente paga a cada 3 meses, né, amor? Eles não enviam mensal, eles fecham a cada 3. E a gente já pegou as duas principais estações aqui, que foi o verão e o inverno. Então a gente consegue fazer uma comparação boa. No verão, que foi quando a gente chegou, a nossa conta de 3 meses saiu entre 70 e 85 dólares. Exato. Para os 3 meses, tá? E no inverno, a conta ficou entre 100 e 140 dólares canadenses. No inverno, a gente recebeu as nossas mães aqui, né? Então, pode também ter sido por isso, né? Que ficou mais caro. Sim. Bom, e saindo do tópico de eletricidade, né? De energia, a gente entra na internet, né? Que é um bem super necessário. Sim. Ponta. Bom, a Carol trabalha de casa, então pra gente é fundamental ter internet e ter uma boa internet. E falando sobre isso, no Brasil a gente já tinha uma internet legal, acho que não precisa... mas caía muito. Sim, mas não precisa ser uma coisa de outro mundo. Só que aqui você tem algumas boas oportunidades também. A gente tem uma loja aqui que se chama La Source, ou The Source no Canadá, e eles têm uma parceria com a Bell. Uhum. Inicialmente a gente tinha um outro plano de internet que a gente chegou a pagar... Que já era com a Bell, né? Que já era com a Bell, e a gente pagava 90 dólares, mais ou menos, né, em média. Eu não lembro agora qual que era a velocidade, mas acho que ela era de 200 mega, alguma coisa assim. O que aconteceu foi que a gente viu essa oportunidade, você faz com eles um novo plano, porque antes estava no nome da Carol, e aí nós passamos para o meu nome, e daí na época eu tava vendo também de comprar um videogame, um Xbox, e aí eles ofereciam um desconto nesse videogame. Então acabou que foi um serviço ali, você compra um serviço com eles e faz a internet com eles e você ganha um desconto. O resumo da ópera é que hoje a gente paga 72 dólares por 1,5 GB de internet, que é a velocidade do download. Então é muito bom, funciona muito bem. Nunca tivemos nenhum problema, né? Nunca teve problema assim, de cair, né? Em si o funcionamento é muito bom e eu acho que o preço compensou muito também. Né? Então foi muito bom pra gente. Com certeza. Entrando no próximo tópico, que seria também de plano de celular. Então hoje junto a gente paga mais ou menos 250 reais. Não, dólares. 250 dólares. Sendo o celular de cada um, né? Dois iPhones 13, mais o plano de cada celular. Um plano bom, né? Considerando isso também, sim, né? Um plano que a gente bom. Consegue mexer no Instagram, fazer vídeo e tudo mais, sem nenhum problema, sem interferência. O nosso também inclui ligação pro Brasil, né? Caso a gente precise. Tem algumas ligações internacionais que eu não sei dizer agora o quanto e a gente também pode fazer para os Estados Unidos, entre Canadá e Estados Unidos. Legal. E por último, né, que é um tópico que é muito individual, a gente colocou como gastos eventuais. Entre fazer, sei lá, um jantar diferente, né, sair para comer em algum lugar, em um parque, um cinema, por exemplo, a gente separou uma média. E a gente colocou 100 dólares por mês ou por saída que você pode colocar. Só que a verdade é que isso é uma coisa que varia muito, é só para você ter uma noção. Depende se você vai no McDonald's ou se você vai em algum restaurante mais legal. Aqui também no Canadá, né, e Estados Unidos, você tem a cultura das tips. Então, se você vai
em um lugar como um fast food, você não vai pagar. Mas normalmente um restaurante que você tem um garçom que vai te atender, você vai incluir ali no final do atendimento 10, 15, 20% do valor das tips, que é aquela gorjeta que vai para esse garçom. E é uma coisa que, embora não seja, vamos dizer assim, obrigatório, mas é algo que é esperado por esse tipo de profissional e eles estão contando com esse valor. Então Sim. é muito mal visto você não incluir isso. Então isso é uma coisa que pode variar muito. A gente aqui ainda não foi no cinema, né? Não é uma coisa que a gente não faz, e a gente também não sai tanto para esse tipo de atividade. A gente sai, mas a gente faz outros tipos de coisas. Então é uma coisa que... A gente é mais caseiro. A gente também, é mais né? caseiro, exatamente. Tem esse perfil. Então você pode tranquilamente considerar aí que você vai, se você gosta mais de sair, se você tem um perfil de sair mais e de ir para lugares que você quer um jantar melhor, uma experiência mais bacana, você pode gastar até $300, já incluindo tips. Aí você saindo uma vez por semana, pelo menos, para ir a algum lugar. Às vezes você equilibra indo num fast food, às vezes você vai num restaurante melhor, tem uma experiência diferente. Então, a verdade é que isso varia muito, só para você entender. Mas num fast food hoje, por exemplo, você vai gastar, vamos dizer que entre 30 e 40 dólares. Nossa, tem bastante comida ainda, E né? você pode comer bem, né? Porque McDonald's é super barato, né? É. Muito barato. Burger King também. E aqui a gente não tá considerando também, por exemplo, gastos com quem tem filho, né? Que a gente sabe que a média mensal fica um pouco mais cara, ou quem tem pet, né, amor? A gente é só nós dois mesmo. E eu acredito que esses valores de saída dependem muito. Então, é igual o Luan falou, se vocês saem bastante, de repente, quem bebe, né, bebida alcoólica também, isso pode ficar um pouco mais caro, né, porque não é tão barato e tudo mais. Mas na média do mês, eu fiz um total aproximado hoje, para um casal em Montreal, pode considerar em torno de 2.600 a 2.700 dólares. Eu diria que é uma média, eu considerei como $300 no final para gastos, assim. Eu diria que é um valor bom, considerando que o salário mínimo para quem trabalha full time é mais ou menos 2.200, né? Por mês. A gente tá falando hoje, já tá na casa dos $15 a hora, 15 alguma coisa. Não são todas as profissões que recebem isso, normalmente você vai ter oportunidade de ganhar mais, mas também o ponto não é só o quanto você ganha por hora, mas o número de horas que você trabalha, então vai depender. Então, enfim, acho que é um custo médio e é um custo honesto. E principalmente se você for comparar com a realidade no geral do Canadá hoje... É um valor muito bom. Os pontos aí se você consegue economizar com aluguel, né, que é a responsável pela maior gasto, parte. Né? Exato. Aí o resto você consegue também facilitar, até diminuir esse custo aqui um pouco. Com certeza. Considerando, assim, os dois trabalhando, né, por exemplo, igual no nosso caso, eu trabalho meio período, o Luan trabalha tempo integral, você vive bem, né, com ambos ganhando uma média de salário ok. É triste quando a gente compara isso com o Brasil, né, se a gente for pensar no salário mínimo, e em quanto ficariam, né, esses gastos. Com certeza, se a gente não for converter, comparando somente a moeda, né, tipo, $1.250, como se fosse R$1.250, provavelmente não daria esse valor, né? Agora é aquele momento da gente fazer aquela pergunta que a gente sempre vê no YouTube, né? E aí na sua cidade, no Brasil, como é que tá o custo de vida? Esse é o momento que quem assiste o vídeo chora, né? Aquela lágrima escorrendo. Pra quem ainda tá no Brasil. Mas a gente não, a intenção não é fazer isso. A intenção é só mesmo você ter uma ideia de qual é o custo de vida, se preparar da melhor forma possível, saber aquilo que te espera e se organizar da melhor forma que você pode para morar no Canadá. Com certeza. Se vocês estão na fase de planejamento, eu diria para vir com pelo menos 3 meses, né, desse valor do seu custo de vida, no mínimo, tá? Eu sei que a comprovação financeira para quem vem é maior, mas se você for considerar pelo menos 3 meses, né, desse valor, você consegue chegar com calma, procurar um trabalho, né, com calma, de repente algo que você goste mais, para não precisar aceitar a primeira coisa, né, que vier pela frente. É um dinheiro bom, sabe, para você ter para emergências e tudo mais. Aqui a gente não tá considerando gastos com farmácia, medicamento e tudo mais, que é uma coisa que pode variar muito também. A gente tentou
trazer o mínimo de coisas, né, para as pessoas terem uma ideia. E se vocês quiserem, por exemplo, custo de farmácia ou custo de coisas para pet, criança, vocês também podem deixar nos comentários que a gente pode tentar trazer um conteúdo desse tipo também, né? Com certeza. Então foi isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Se esse tipo de informação te ajuda, deixa um like nesse vídeo pra gente entender que isso é relevante pra você. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.